Imagina você entrar em um restaurante. Você senta, o garçom não olha para você. Não pergunta o que você gosta, não pergunta se você tem alergias, não pergunta nada. Ele simplesmente coloca um prato qualquer na sua frente e vai embora. Você aceitaria isso? Provavelmente não. Então, por que tantas pessoas aceitam isso quando procuram um profissional de saúde? Hoje eu quero falar sobre um fenômeno que eu e minha equipe observamos há anos. E nós demos um nome para isso. Nós chamamos isso de podologia fast food. Assim como existe o fast food, sim, aquele da comida, existe também o fast food. Aquela podologia em que o paciente entra, senta, faz o procedimento, paga, vai embora e o próximo já entra. Podologia fast food. Sem avaliação, sem investigação, sem orientação, sem conexão, sem entender quem é aquela pessoa, sem entender a sua saúde, sem entender suas dores, sem entender a causa do problema e muitas vezes sem sequer saber o porquê aquele paciente desenvolveu aquela condição. Antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu respeito todos os profissionais. Eu respeito também os pacientes que escolhem esse modelo de atendimento. Mas respeitar não significa concordar. Porque quando falamos de saúde, precisamos falar de responsabilidade. Uma unha encravada não é apenas uma unha encravada. Uma fissura não é apenas uma fissura. Uma micose não é apenas uma micose, não é só um fungo. Existe uma pessoa por trás daquele pé. Existe uma história. Existe uma rotina, existe uma alimentação, existe uma condição emocional, existe uma condição vascular, metabólica, existe um contexto em volta daquele ser humano. E quando nós ignoramos tudo isso, estamos tratando apenas o sistema e não o ser humano. Fast food foi criado para ser rápido, não para ser profundo, não para ser personalizado. Aquele negócio pega, vaza, pega, vai, não para poder entender quem você é. Agora, a podologia não pode funcionar assim, porque saúde não é produção em escala. Saúde é individualidade. Saúde exige atenção, exige escuta, investigação, raciocínio clínico, que é o que eu tanto falo por aqui. Aqui está a parte mais difícil de ouvir. Eu vou falar uma coisa para você. A podologia ela não é desvalorizada apenas por quem está fora dela. Muitas vezes ela é desvalorizada por quem está dentro dela. Por nós, profissionais. Quando nós mesmos reduzimos essa profissão a um simples procedimento, o mercado passa a enxergar apenas um procedimento. As pessoas, os pacientes, enxergam o procedimento. Quando nós mesmos não estudamos, quando nós mesmos não nos aprofundamos, o mercado não vê a nossa especialização, não vê o profissional que nós somos. Imagina um médico que se formou há 10 anos. Nunca mais estudou, nunca participou do congresso, nunca fez uma especialização, nunca mais procurou se aprofundar, não se atualizou. Você confiaria a sua saúde a ele? Fala pra mim. Você iria mesmo nesse médico de peito aberto e coragem firme? Provavelmente não. Então por que alguns profissionais acreditam que terminar um curso de podologia é suficiente para o resto da vida? A formação não é o ponto final, é apenas o começo. Depois surge outra pergunta. Bruna, por que algumas profissionais cobram mais? Aí vem aquela grande frase que eu fico questionando. Porque elas estão vendendo apenas um procedimento, será? Elas não estão vendendo apenas um procedimento. Elas estão entregando conhecimento, história, avaliação, estratégia, raciocínio clínico, tecnologia, acompanhamento, atualização, direcionamento. Elas não estão vendendo corte de unha apenas. Elas estão entregando cuidado, afeto, o olhar delas. Eu não acredito numa podologia de produção. Eu acredito numa podologia de transformação. Uma podologia que olha nos olhos, que escuta, que acolhe, que investiga, que orienta. Uma podologia que entende que o pé faz parte de um ser humano por inteiro. Não é só sobre o pé. Nunca foi só sobre pés. É sobre a vida que você transforma através dele. É sobre a mãe que volta a caminhar sem dor. É sobre o idoso que recupera a autonomia, é sobre o diabético que evita complicações, é sobre devolver dignidade para cada pessoa. Quando você entende isso, você deixa de fazer fast food. Você deixa de servir algo rápido e superficial e começa a servir um verdadeiro jantar 5 estrelas. Sim, aquela coisa extraordinária. E começa de verdade a entender que você trabalha com ciência, com responsabilidade, com excelência, com propósito. E principalmente com humanidade e com afeto. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que existe uma podologia fast food acontecendo hoje?
Qual que é a maior diferença entre fazer procedimentos e cuidar de pessoas? Escreve a sua opinião aqui nos comentários, porque essa conversa ela precisa acontecer. Se você acredita numa podologia mais humana, mais profunda, mais responsável, compartilhe esse vídeo aqui com outro profissional, isso, porque a mudança da nossa profissão, ela começa dentro da própria profissão. Somos nós que vamos fazer essa diferença. Quando a podologia para de correr atrás de procedimentos e começa a correr atrás de conhecimento, ela deixa de ser um serviço e passa a ser uma profissão capaz de transformar as vidas de tantas pessoas. E eu desejo profundamente que você seja a parte principal dessa transformação. E esteja comigo nessa jornada.